Olá, bom dia, turma 901. Espero que todos estejam bem. Espero que o recesso aí, embora tenha sido curto, mas tenha sido assim um período de relaxamento para todos, né? Um relaxamento mental, que vocês possam ter assistido filmes, curtido a família, né? E principalmente espero que todos estejam com saúde. Agora estamos retornando ao nosso segundo semestre, né? E esse semestre daremos continuidade ao livro volume 2, né? Do capítulo 10, da página 74. E ele vem abordando aqueles aspectos que estudamos sobre células, sobre núcleo, membrana plasmática, citoplasma. Ele começa a esmiuçar essa parte da célula. Então, eu vou pedir que todos abram o livro na página 74, tá bom? Esse capítulo 10, ele fala sobre a divisão celular e a gametogênese. Nesse capítulo, iremos explorar a divisão celular, tanto por meiose como por mitose, onde podemos destacar que no processo de mitose produz células somáticas diploides, 2N, e o processo de meiose origina células gaméticas haploides, que é o N, né, onde destacamos os gametas, que são os espermatozoides e os ovócitos. E se vocês observarem, a introdução destaca o Wolverine, né? Que é um personagem em quadrinhos que possui uma constante regeneração. E esse associa-se ao processo de mitose, onde as células se multiplicam de forma acelerada, aí que ocorre a regeneração do personagem. E já destaca também que as células do corpo realizam a divisão celular por outro meio, que é a meiose, processo esse originado pelos gametas responsáveis pela reprodução. Aqui iniciamos com o ciclo de divisão celular da célula somática. Nesse trecho, vale destacar que do mesmo jeito que existem na vida do ser humano diferentes ciclos, também ocorre o mesmo nas células. E basicamente é possível dividir a célula em duas partes principais, que é a intérfase e a divisão celular. Professora, mas o que é a intérfase? É a primeira etapa desse ciclo de duplicação da célula. Ela só ocorre a divisão celular se ocorrer a intérfase. Se não ocorrer, não é possível ter divisão celular. E para ocorrer a divisão celular, eu preciso que o DNA da célula duplique e essa duplicação do DNA ocorre exatamente nessa fase. Aí tá aqui mostrando, né, uma célula de cebola e justamente é o período da intérfase, né? E é possível observar que no núcleo da célula ainda está organizado com o envelope nuclear, tá vendo? As bolinhas direitinho formadas. E para que ocorra a intérfase, ocorrem alguns eventos, né? Que estão até discriminados aqui. O primeiro evento é o G1, que vem antes da duplicação do DNA. Ele caracteriza-se pelo aumento da célula. Para ele se dividir automaticamente, eu preciso de um aumento, né, de componentes de organelas e substâncias dentro da célula. A célula precisa ficar maior. Depois vem o período G0, ele fica inerte, né? É como se ela estivesse desenvolvendo nenhum processo de divisão celular, ele estivesse paradinho, né? Inclusive podendo retornar ao processo de G1 na divisão celular. Depois tem a etapa S, que é a fase mais importante da duplicação, onde ocorre a duplicação do DNA. E nessa fase eu tenho a distribuição dos cromossomos que geram as células diante
da divisão. E aqui eu tenho uma fase G2, que é um intervalo entre a duplicação do DNA e o início da divisão celular. Aí vocês vão perguntar, mas quais são os dois tipos de divisão? Os dois tipos são a meiose e a mitose. Ué, mas por que tem dois tipos de divisão? Porque existem dois tipos de células, as autossômicas e as germinativas. Então, por isso que eu tenho dois tipos de divisão, pois geram dois produtos de células diferentes. Aí, esse gráfico aqui, ele vem justamente a mostrar, né, esse esquema que foi descrito da intérfase, né? Aqui a fase do G1, que é essa primeira fase, basicamente ela encontra-se estável, né? Você vê que ela tá retinha e ela basicamente só aumenta o volume. Já na fase S, tá vendo que ele teve aqui um crescimento? É onde a quantidade de DNA é duplicada. E aí, repare que está 2C e vai para 4C, tá vendo aqui, ó? 2C e depois vai para 4C. Depois ela volta a ser estabilizada de novo, que é esse pedacinho aqui do G2, né? E é uma fase bem rapidinha essa daqui. E se vocês observarem nesse pedaço M aqui, ó, é onde ocorre um decréscimo do gráfico, certo, né? Isso ocorre, pois justamente é quando estou dividindo a célula ao meio, né? Ali, ó, o período da mitose, onde eu distribuo metade do DNA para cada uma das células, justamente por mitose. E o gráfico acima, né, esse redondinho aqui, mostra mais ou menos quanto tempo dura esse processo para ocorrer, tá? Mostra o tempo de duração, ó, 1 hora, 5 horas, ok? Aí é durante essa fase do G1 e G2 que existe uma verificação se a célula apresenta algum problema ou não. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, é entre esse G1 e G2 que ocorre tipo um check-up, né, na célula. Se ela apresentar algum problema, que esse problema não seja possível uma correção, ocorre um mecanismo de destruição celular. Então, essa célula não é multiplicada. E de acordo com o potencial de multiplicação e o tempo de vida das células, elas podem ser classificadas como lábeis, né, que está escrito aqui, quando dividem-se constantemente, apresentando por consequência um ciclo de vida curto. Tem os estáveis, que mantêm um ritmo constante de multiplicação e há intervalos que podem durar meses ou ano. Tem o processo permanentes, né, que a célula, pelo fato de atingirem alto grau de especialização, elas dividem-se raramente ou não, mas se divide permanecendo assim estacionadas. Agora, falando sobre mitose, né, é um tipo de divisão celular que resulta na formação de duas células filhas, apresentando o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Tá até aqui, ó, mostrando ao lado. Isso ocorre nas células autossômicas, nas outras células do corpo humano, né? Isso não ocorre nas células que vão originar células sexuais, que são as células que derivam dos gametas, né? Isso não ocorre, tá bom? Aí, durante a mitose, né? Durante a divisão, ocorrem vários eventos característicos que permitem a separação da mitose em 4 fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, as quais vão ser destacadas, né, a seguir. Mas antes disso, eu quero destacar que na célula temos membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? E dentro do núcleo temos o DNA. Então, toda vez que ocorrer a mitose, significa que o DNA já foi multiplicado, logo já ocorreu a intérfase.
já ocorreu aquela fase, né, daquele gráficozinho que eu mostrei antes, que foi a fase S, pois se não passar daquela fase, não ocorre a mitose. Foi aquela partezinha também que falou entre o G1 e o G2. Aí você pode perguntar, professora, como ocorre a mitose? Eu posso citar como mitose um corte na mão. O corte está aberto. Depois de algum tempo, ele se fechou. Ele fechou justamente porque as células se multiplicaram, né? Ocorrendo assim a mitose. E a primeira fase da mitose em si é a prófase, né? E como mencionei anteriormente, nesse processo já ocorreu a duplicação das células na fase S e inicia o processo de condensação, onde os cromossomos começam a ficar mais grossos, ficando mais visíveis, né, no microscópio. Observem aqui na célula ao lado, ó, tá vendo aqui? Duas células. A primeira está no período de intéfase e a segunda já ocorreu o processo de prófase, né? Se analisarmos o processo de mitose no citoplasma, após a duplicação de centrosomo, cada par apresentará um par de centríolos. E nesse centrosomo é a região onde formam-se as proteínas tubulares fundamentais para a divisão celular, né? Chamadas de fuso mitótico. Eu posso destacar também que outro evento que marca a prófase é a desintegração da carioteca, permitindo dessa maneira que fibras de fuso mitotótico prendam-se imediatamente aos cromossomos. Aí essa imagem aí que tá aparecendo, ela mostra como ocorrem os eventos da prófase. Agora na metáfase, os cromossomos ainda duplicados atingem o estado máximo de condensação e ficam melhor para visualização no microscópio. Nessa fase, as fibras do fuso movem os cromossomos no plano equatorial da célula. Tá vendo aqui, ó? É como se eles ficassem alinhados, formando uma placa equatorial, né? Eles ficam alinhados exatamente como essa imagem aqui e essa aqui. Essa daqui de baixo, a anáfase, é um estágio durante a divisão celular em que os cromossomos começam a migrar para os polos opostos. Tá vendo aqui, ó? Eles vão vindo para os polos opostos da célula. E no final da anáfase, devido à separação das cromátides irmãs, tem-se dois grupos idênticos de cromossomos, um em cada polo da célula.